Mateus, capítulo 13, verso 44. Leitura para nossa meditação nesta noite. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Uma outra passagem para nossa meditação é Romanos 3:23, que nós sabemos de cor. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como nós cantamos há pouco, Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou a imagem e semelhança. É importante nós sabermos qual que é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é glorificar o nosso Deus. Sabemos que pelo pecado o homem perdeu esse propósito e muitos vivem em busca de uma glória pessoal, em busca das coisas que são criadas por Deus, adoram a criatura no lugar do Criador. Mas nós devemos sempre lembrar que nós somos criados para a glória de Deus. Ser criado para a glória de Deus não é um ponto que deprecia Deus, ou seja, como se Deus precisasse de nós. Não, Deus tem o seu poder, a sua glória perpétua, independente de nós. Quem perde quando nós não glorificamos a Deus, somos nós. Deus não perde nada. Isso fica muito claro em Atos 17, versículo 24 e 25, que diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós precisamos dessa glória. E por isso que esse texto de Romanos 3:23 diz que nós carecemos da glória. O que é carecer da glória de Deus? Nós somos necessitamos da glória de Deus. Nós necessitamos de Deus. O que é dar glória a Deus? É adorar a Deus, glorificar a Deus. Quanto mais nós glorificamos a Deus, mais nós estamos cheios da glória de Deus. Mas à medida em que nós nos afastamos desse glorificar a Deus, nós ficamos mais carentes da glória de Deus. E nós sabemos que para suprir esta carência da glória de Deus, Deus nos deu Jesus. Deus transforma o nosso coração, Deus nos dá a salvação. Antes, deixando de dar glória a Deus, nós cada vez mais nos afastamos do Senhor. Romanos capítulo 1, versos 22 e 23, diz que nós nos afastamos, e em resumo diz que em vez de nós adorarmos a Deus, adoramos aos ídolos, adoramos ao objeto que não é Deus. Mas Jesus veio a esse mundo para que nós, pela misericórdia de Deus, pudéssemos novamente estar sendo abençoados com a glória de Deus. É importante enfatizar esse amor de Jesus, a salvação. 1 Timóteo 1,15 diz que fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para dar salvação aos pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus é a nossa salvação.
Em resumo, somos criados para a glória de Deus, mas nós nos afastamos dessa glória de Deus. Somos criados para glorificar a Deus e transportar essa glória, ser agente para abençoar outras pessoas com a glória de Deus. Mas muitas vezes nós nos afastamos dessa glória e não abençoamos os outros. Somos pessoas que deixam muito a desejar em relação ao que fazer para o próximo, em levar o próximo a adorar a Deus. Mas a grande notícia é que nós dissemos há pouco: Jesus morreu para nos salvar. Ainda falando sobre a salvação em Jesus, 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados do justo, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então tem uma frase que diz: se a notícia mais aterroradora do mundo é que caímos sobre a condenação de nosso Criador, a melhor notícia é que Deus decretou um meio de salvação. Ele entregou o seu Filho para morrer por pecadores e vencer a morte deles por sua própria ressurreição. A questão, irmãos, que nós queremos desenvolver nessa noite é o quanto nós estamos realmente carentes da glória, quanto nós temos essa consciência de que nós precisamos da glória de Deus, de nós precisamos glorificar a Deus, que nós precisamos da presença do Senhor na nossa vida, ou quanto nós ainda precisamos nos voltar mais a Jesus. O nosso tema neste ano fala sobre esse prazer em Deus. A graça de Deus é melhor do que a vida. E o quanto nós, nesse mundo, nos dias que nós temos, nas nossas atividades diárias, quanto nós estamos buscando essa alegria no Senhor, andar nos caminhos do Senhor, andar em santidade, fazer as coisas que assim nos demonstram que nós temos esse verdadeiro apetite. Um grande problema nosso é o apetite. Qual é o nosso apetite? O que nos dá alegria e prazer na vida? O que nós temos buscado? Porque o apetite vai definir a nossa alimentação, né? O que nós estamos nos alimentando, o que nós estamos gastando a nossa energia em busca, isso vai definir a nossa vida. E Jesus vem então para nos salvar. O que significa essa salvação? É uma mudança no nosso coração, irmãos. Essa mudança que Jesus opera no nosso coração, ela não pode ser esquecida. O tempo não pode deixar com que a salvação seja alguma coisa, simplesmente um aspecto relacionado à vida eterna, ou algo que não atinja a minha vida e as minhas ações aqui neste mundo. A conversão é uma mudança muito grande, e nós podemos chamar de mudança de apetite mesmo, de buscar as coisas novas. Jeremias 24:7 diz que eu dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Uma mudança muito grande que ocorre na nossa vida, e como nós temos Jesus, é a mudança que ela vai e deve crescer no decorrer dos dias. É como o amor que vai crescendo no decorrer dos dias. Esse nosso amor a Deus, ele precisa crescer no decorrer dos dias, no tempo. Esse coração traz um novo gosto espiritual. E nós queremos, nessa noite, que nós possamos pensar nessa questão. O quanto termos Jesus tem colocado em nós, tem imprimido em nós um novo gosto. Um gosto pela glória de Deus.
por estarmos junto com Deus. O gosto que transforma a nossa vida. Mateus 13:44 é um ótimo exemplo disso. Aqui conta-se uma parábola que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A ideia aqui é mais ou menos assim. Naquela época bem antiga, as pessoas, com medo de ser assaltadas, vamos imaginar uma casa numa fazenda, eles tinham alguns tesouros, não tinha banco lá para pôr o dinheiro, né? Então eles tinham alguns tesouros, alguns bens. E o que eles faziam para proteger? Eles enterravam a propriedade grande, arrumavam um lugar lá perto da pedra tal, enterrava. Só o dono da propriedade sabia onde estava enterrado, escondido aquele tesouro. O que acontecia é que algumas vezes esse que sabia morria e ninguém ficava sabendo aonde que estava esse tesouro escondido. E com o passar dos anos, às vezes eles nem sabiam que existia determinado tesouro e ficava esquecido ali, escondido. O que parece é que esse deveria ser um arrendatário, estava utilizando a terra ou estava fazendo algum certo trabalho naquela terra e ele encontrou o tesouro. Por uma questão ética, ele podia ter, vou roubar esse tesouro, né? Então, a sua forma moral não permitiu que ele fizesse isso, que ele roubasse o tesouro. Qual que foi a ideia dele? Eu vou vender tudo que eu tenho para comprar a terra. Comprando a terra, eu compro junto o que está na terra, o tesouro na terra. A ética dele também não foi grande o suficiente para ele falar para o dono da casa, tem um tesouro ali, né? Nem tanto. Então, mas a ideia não é discutir a ética da história, mas é entender que aquele homem, a palavra aqui é muito séria, né? Vendeu tudo. Tendo achado, o escondeu. Escondeu o quê? O tesouro, para que ninguém pegasse. Vendeu tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a isso. Nada é mais importante do que o reino dos céus, do que o Deus. Qualquer coisa que seja um empecilho para que eu esteja com esse tesouro não tem valor, não deve ter valor. Qualquer coisa que esteja impedindo eu ter posse desse tesouro, além de não ter valor, é algo que está atrapalhando, é algo que está impedindo eu obter o verdadeiro tesouro. Esse novo gosto é bem expresso aqui. Ele vivia tranquilo com o que ele tinha. De repente, ele encontrou um tesouro maior. Talvez a gente vivia tranquilo, mas à medida do momento em que a gente tranquilo com o que a gente tem, né? Com a vida que a gente tinha, mas à medida que a gente encontra Jesus, Jesus é o centro da vida, é o mais importante da nossa vida, mais importante do que qualquer outra coisa que nós tenhamos. E aí a gente percebe que nada é mais importante do que estar com Jesus. A gente pode pensar aqui como uma história de alguém que está numa dificuldade. Vamos imaginar uma tempestade, que todos os seus bens foram levados. Ou alguém que passou por uma enfermidade física e teve que vender, teve que juntar dinheiro para poder pagar medicamentos e médico. O que essa pessoa vai dizer? O importante é a vida. Se eu arrumei o dinheiro para pagar o medicamento, não importa que eu perdi tudo, eu ganhei o mais importante.
Não importa que eu perdi meus bens nessa enchente, mas o importante é que eu estou vivo. Se a gente fazer essa comparação em relação à própria vida com Deus, né? Se for necessário perder qualquer coisa, o mais importante é a minha vida, é o que eu tenho. É a presença de Deus na minha vida. João Calvino disse o seguinte: o Evangelho não estará recebendo a honra que lhe é devida, enquanto não colocarmos acima de todas as riquezas, prazeres e honras e conforto do mundo. Devemos estar tão contentes com as bênçãos espirituais que Ele promete, que deixamos de lado tudo o que nos pode afastar dele. Aqueles que aspiram pelo céu precisam estar livres de todos os empecilhos. Se os irmãos pensarem, repararem, o que nós estamos falando aqui hoje é muito parecido com a mensagem, a última que nós falamos. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Negue-se a si mesmo. E naquela época nós falamos que a ideia não é negar simplesmente as coisas, como um ato de perder as coisas, como se assim eu fosse ganhar os céus. O principal aqui é negar aquilo que está me impedindo de ganhar. Quando ele fala que perder é ganhar, na verdade você não está perdendo nada, você está ganhando. Na verdade você não está deixando nada de valor. O problema é que nós depositamos valor aonde não existe, e nós colocamos essas prioridades no lugar do reino dos céus, e aí nós perdemos. Um texto semelhante a Mateus 13:44 é Marcos 10:21, quando fala sobre um jovem. O que Jesus diz a esse jovem rico? Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. E nós sabemos que Jesus falou isso a esse jovem porque ele depositava o seu coração nas riquezas. As riquezas eram mais importantes do que o próprio Jesus. Quando esse jovem foi embora, Jesus disse que era difícil um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, o reino é o verdadeiro tesouro que o homem poderia ter se estivesse disposto a vender todas as suas posses e seguir a Jesus. O reino dos céus é o verdadeiro tesouro. Eu disse há pouco que alguém que está doente ou passou por uma dificuldade, uma enchente, alguma coisa, ele está disposto a perder tudo, e o importante é a vida. Eu creio que todos nós podemos dizer o mesmo aqui. Se Jesus chega para nós e fala: você está disposto a perder todas as coisas e estar junto comigo nos céus? Nós podemos dizer que sim. Então nós já devemos viver com essa consciência de que nada é mais importante que Jesus, e que nós não devemos negociar, né, a nossa fé, muitas vezes nos afastando de buscar mais as coisas de Deus, porque não adianta você falar: não, Jesus é o mais importante, mas quais são as nossas buscas constantes? E nós vamos confessar que está muito distante de ser Jesus, a nossa busca mais constante. Está muito distante de ser a oração, de ser a busca constante de leitura, do estudo da Bíblia. Nós estamos cada vez mais sábios em buscar conhecer as coisas desse mundo, em experimentar os novos prazeres que o mundo tem para nos dar. Essa meditação é para nós. A ideia aqui não é que você tem que deixar tudo, é que você tem que lembrar que há um tudo muito maior do que talvez algumas coisas
que você está buscando com tanta insistência no lugar de Jesus? A conversa da mulher samaritana com Jesus também ilustra bem o que nós estamos dizendo. Jesus disse em João 4,10: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela está falando de água e ele vem com água viva. Ela está falando de uma água que você bebe e daqui 10, 30 minutos, 50 minutos você está com sede novamente. E Jesus está falando de uma água que é fonte para a eternidade. O que Jesus tem a oferecer para nós é de tamanho superior, que é até difícil de comparar. Ainda em João 4, mais à frente, ele troca água por pão. Então ele fala em João 4, 13, 14: afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Desculpa aí, mais à frente, João 7. João 4, 31. Nesse inteirinho, os discípulos lhes rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para lhe dar, que não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O que nós estamos dizendo, irmãos, que o que Jesus oferece é muito maior. É fácil ver isso na vida dos outros. Ontem mesmo à noite eu estava voltando e parei no sinaleiro ali, e ali tem um bar. Ali, vocês imaginam ali em qualquer lugar, né? E tem um bar ali, e tinha um rapaz encostado, na mão ele tinha uma bebida, parece uma cerveja, na outra ele tinha um cigarro, encostado e ali, né? Eu falei, mas que alegria, né? Que barata é a alegria do ser humano. Que alegria. E muitas vezes, essas as alegrias que vão preenchendo a vida da pessoa. Vive para isso, vive para a droga, vive para o jogo, vive para os passeios, vive para os prazeres. E Jesus diz: eu tenho uma comida para dar, diferente. Eu tenho uma bebida para dar, diferente. Água viva. Comida que é fazer a vontade de Deus. O nosso desejo, irmãos, é que se nós, nessa noite, é que se alguém aqui não encontrou ainda esse tesouro, que possa encontrar. Como eu disse, era muito difícil encontrar aquele tesouro. A gente não sabe como aquele homem veio encontrar. De alguma forma, talvez Deus mostrou para ele onde estava. A salvação, ela não é nós que encontramos, mas Jesus oferece, Jesus nos salva. E se nós temos essa salvação, nós temos essa transformação de sabor, de gosto. E nós não podemos deixar começar a experimentar outras coisas e assim nos afastando do verdadeiro sabor. Salmo 42:1 fala: anelo por Deus. Nós temos que experimentar como esses salmistas que diziam: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Enquanto irei e me verei perante a face de Deus. Salmo 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Irmãos, se nós não temos apetite por Deus, nós estamos doentes, né? Uma coisa que acontece quando a gente fica doente é perda de apetite. Um outro problema maior do que a perda de apetite é quando nós temos um apetite
por coisas que fazem mal à saúde, por coisas que trazem veneno. Nosso desejo nessa noite é que possamos meditar. Somos carentes da glória de Deus. Mas o quanto nós realmente, dia a dia, estamos buscando essa glória, para que essa carência deixe de existir. O quanto nós recebemos Jesus de forma a Ele modificar o nosso coração. E é isso que nós precisamos pedir. É um desafio muito grande esse tema para nós, porque a gente não pode ficar falando de prazer em Deus o ano inteiro, e a gente vai virar um pouco, eu ia falar um bando, né? Pode falar, um bando de hipócritas, né? Porque o meu prazer é só o Senhor, mas durante a semana, cada um continue fazendo o que bem entende da vida. Não, nós temos que levar a sério. Deus fala, o pedido é que Deus fale conosco, para que a gente realmente entenda isso, entenda o que é encontrar esse tesouro, e vem de tudo. Eu não vou deixar de uma forma difícil, não, eu deixo tudo. Paulo falou, para mim tudo que eu pensava, tudo que eu tinha, virou refúgio, não tem mais importância, porque o que tem mais importância agora é Cristo. É a obra do Senhor, é a glória do Senhor. Então, para a gente terminar, só quero trazer aqui um versículo, baseado aqui numa frase. A frase diz o seguinte: o grande impedimento para glorificarmos a Deus não é que sejamos pessoas que buscam o prazer, mas é pior, é que estamos dispostos a nos satisfazer com prazeres miseráveis. A gente tem que ter a consciência disso. A gente não está trocando Deus por prazeres maravilhosos, grandiosos que o mundo tem. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós estamos trocando Deus por prazeres miseráveis. É igual a água para a água da vida. É igual lá, uma noite encostado num poste, fumando um cigarro, tomando uma bebida, para fazer outra coisa que glorifica a Deus. Prazeres que não são nada. Olha o texto, Jeremias 2, 11 a 13. Pode deixar. Jeremias 2, 11 a 13. Eu vou ler aqui. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Ele está dizendo aqui que nenhuma nação pagã troca de Deus como o povo que tem o Deus verdadeiro troca. Então o que ele está dizendo aqui, por exemplo, um budista lá, ele vai ser budista lá, ele vai ser fiel ao seu Buda. O outro, seja o que for a religião dele, vai ser fiel à sua religião. Aí ele fala, mas o meu povo troca, está me trocando. E está me trocando por cisternas rotas, ou seja, por cisternas rachadas, que não retém nada, que não vai trazer fruto nenhum. E ele diz, espantai-vos, ó céus. O céu fica espantado, horrorizado. Se a gente, quando vê um ser vivendo em pecado, a gente fica horrorizado, né? Como que essa pessoa pode viver dessa forma em pecado e não viver diante de Deus? Imagina os céus. Deus olha para a gente e fala, eu não acredito que você está fazendo isso, né? Que você está me abandonando por isso, por tão pouco. Você está deixando de dar a glória a mim para dar glória a essas coisas. Você está deixando de me buscar. Está quase vendendo o tesouro para comprar aquilo que não presta.
A palavra de Deus diz que aquele que encontra o verdadeiro tesouro não se importa mais, vende tudo para que ele possa comprar um campo, para que ele possa estar junto com o verdadeiro tesouro. Então eu vou ler novamente a frase. O grande empecilho a glorificarmos a Deus não é que sejamos pessoas que buscam prazer, mas que estamos dispostos a nos satisfazer com prazeres miseráveis. Trocamos a glória por prazeres miseráveis. Que Deus nos abençoe. Como disse o salmista em sua oração no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Vamos continuar orando. Pai querido, que o Senhor abençoe e aplique a tua palavra no nosso coração, ó Deus. Somos criados para a tua glória, mas muitas vezes deixamos de dar glória ao Senhor, cada vez mais carentes da sua glória, ó Deus. Mas não percebemos isso e buscamos aquilo que não vai satisfazer. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos faça enxergar o como é bom, o como o Senhor satisfaz, como a tua salvação, ó Deus, traz alegria ao nosso coração. E que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude, ó Deus, transformando a nossa vida cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.